Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente. E se você aceitou o chamado de Deus para estar aqui conosco, é porque com certeza esta palavra de hoje vai te tocar profundamente. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração vai abrir os seus olhos e vai te mostrar que você não deve se preocupar com as coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu te garanto que ao final desta oração, você vai se sentir muito mais leve, como se tivesse tirado um fardo pesado das suas costas. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos milhares de irmãos que estão orando junto comigo neste momento. Irmãos, é muito bom saber que eu não estou sozinho. É bom saber que eu tenho a companhia de vocês, que nós formamos aqui uma grande família na fé. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa corrente de oração tem crescido a cada dia. Vocês não imaginam o quanto isso me fortalece. Eu não sei o que está acontecendo com você ultimamente, eu não conheço as suas lutas particulares, eu não sei da sua intimidade com Deus, mas eu sei que se você estiver comigo aqui, unindo a sua fé diariamente, grandes coisas Deus vai fazer. Amém? Isso porque existe uma unção sobre este trabalho. Esse chamado pertence ao Senhor. Foi Deus quem começou essa obra e eu creio que Ele é fiel para completá-la. Muitas pessoas têm acompanhado o meu canal, pessoas que não vão na igreja, pessoas que não têm uma religião, mas elas têm uma fé e elas acreditam que a palavra de Deus é o que deve comandar as suas vidas. Por isso eu só falo da Bíblia aqui, irmãos. Eu não falo de religião, eu não falo contra outros pastores. O meu propósito aqui é falar do Evangelho que mudou a minha vida e eu tenho certeza, pode mudar a sua vida também. Amém? Se você crê nisso, eu quero que você escreva aqui o seu primeiro nome no comentário e escreva na frente: eu creio em milagres. Glória a Deus. Irmãos, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você receba esse alimento espiritual que vem do coração de Deus para o seu coração. Eu quero te ajudar a caminhar com Cristo, por isso não deixe de orar conosco todos os dias, tá bom? E para nós começarmos, irmãos, eu quero ler com vocês um trecho, um simples versículo do Salmo 90, que foi escrito e composto pelo rei Davi. Ele orou assim ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, assim como as estações do ano, o verão, o outono, o inverno e a primavera, a nossa vida também é feita de fases. Guarde isso. Em cada estação, nós vivemos momentos diferentes. E como disse o próprio rei Salomão, o filho de Davi, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Tem um tempo para cada coisa. Deus, Ele faz tudo perfeito. E nós sabemos que existe o tempo de fartura, o tempo de colheita, o tempo de alegria. É muito bom quando tudo vai bem, não é verdade? Mas quando a situação muda, nós passamos a viver um tempo de espera, um tempo de escassez, um tempo de choro. E ninguém gosta de passar por essas coisas. E eu sei disso porque eu já vivi em muitos desertos. Eu já passei muitas situações difíceis no qual eu achava que eu não sairia delas. E aí eu me lembro daquele versículo do Salmo 34, versículo 19, que diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então você tem que crer nessa promessa. Tudo vai passar na sua vida. Por melhor que a gente seja, por melhor que a gente tenha fé, muitas vezes a gente percebe que as nossas forças se vão. A gente percebe que os problemas tomam um tamanho tão grande que a nossa fé fica tão pequena, não é verdade? Mas aí a gente tem que lembrar também daquilo que Jesus disse em João 16, o versículo 33, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Ele já venceu tudo o que acontece neste mundo. Então, meu irmão, não desanime, não fique olhando para trás, olhe para o Senhor Jesus e tenha Ele como seu maior referencial. Amém? E talvez você esteja pensando aí: nossa, pastor, mas parece que a minha vida nunca muda. Todo dia, pastor, eu até tento, eu coloco a minha fé no Senhor Jesus, eu oro contigo aqui. Eu sei que muitas vezes as coisas não saem como você gostaria, meu irmão. Mas sabe de uma coisa, se você souber viver
cada estação da sua vida, crendo que tudo irá passar, com certeza você terá mais força, mais fé, mais esperança. Amém? Quando o rei Davi escreveu esse trecho que nós lemos do Salmo 90, ele estava passando por lutas. E quantas vezes nós nos sentimos alimentados com os seus salmos, não é verdade? Quantas vezes a gente lê o salmo e aquilo fortalece a nossa fé? Mas saiba que muitas vezes esses salmos foram escritos debaixo de oração, de muito clamor, de muitas lágrimas, e não foram fáceis de escrever. Da mesma forma, hoje você está passando por lutas e você não consegue enxergar algo de bom nisso, enxergar que isso pode trazer frutos. Mas saiba, meus irmãos, quando nós estamos com o Senhor, tudo vira motivo de testemunho, tudo vira uma obra grandiosa, porque Deus é grande. E saiba disso, você está deixando um legado para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. O próprio Davi escreveu o Salmo 40, e ele começa o Salmo 40 dizendo assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele atendeu a minha oração e me colocou sobre uma rocha firme. E muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Irmão, sabe de uma coisa? Hoje você está passando por lutas, hoje você está no fundo do poço, mas amanhã tudo vai virar um testemunho. As pessoas à sua volta vão passar a confiar em Deus também. Ao ver a sua trajetória, elas vão pensar assim: nossa, se Deus fez com fulano, Deus pode fazer comigo também. Então, meu irmão, saiba que você está sendo visualizado por muitas pessoas. Então não se desespere, não perca a sua fé. Em vez disso, peça sabedoria para contar os seus dias, que você saiba aproveitar cada momento da melhor maneira. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, o versículo 7, que o princípio da sabedoria está num coração que teme a Deus e que o reverencia. Ou seja, se você tem o temor do seu coração, você é uma pessoa sábia, uma pessoa que não vai se desesperar, não vai voltar para os prazeres da carne, você não vai buscar conselhos com os ímpios, pelo contrário, você vai esperar pacientemente até que tudo se resolva. E se tem uma coisa na vida que a vida cristã me ensinou muito, é que as coisas passam, as coisas se transformam. Hoje você pode estar com a cabeça quente, sem saber como vai pagar as contas, sem saber como restaurar um relacionamento, mas amanhã tudo pode voltar ao normal. Simplesmente coloque a sua confiança no Senhor. E eu falo isso porque muitas pessoas já estão há tantos anos no deserto e talvez exista uma razão para isso. Essas pessoas nunca se aprofundam no relacionamento com Deus, elas continuam reclamando da vida, elas sempre se voltam para as coisas dessa terra, sendo que a nossa solução, a nossa resposta está no Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é o único que não falha. O mundo, o dinheiro, a política, o poder, as pessoas sempre irão nos decepcionar, nos iludir, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se a sua vida não está do jeito que você gostaria, se os problemas parecem que não têm fim e você não consegue ter um pouco de paz na sua casa, no seu relacionamento ou no seu trabalho, esta mensagem é para você. Deus está te dizendo hoje para você não desanimar, porque existe um tempo certo para que cada coisa se preencha, se complete no tempo perfeito de Deus. Amém? Eu vou te dar um exemplo. Um bebê recém-nascido, ele precisa crescer um pouco antes de poder comer comida sólida, não é verdade? E da mesma forma, existe uma ocasião certa para cada fase da sua vida. Na sua vida espiritual, existe a infância, existe aquele momento em que você aceita Jesus e que você fica ali no seu primeiro amor e você então começa a se alimentar da palavra do Senhor, mas muitas coisas você ainda não entende. Depois você vai crescendo, você vai ficando mais maduro espiritualmente e aí você já consegue compreender como Deus age, como Deus é. Muitas vezes você vai enxergar Deus sendo que não há uma saída aparente, mas Deus está ali por trás. E tudo isso através da experiência que você vai tendo, você vai amadurecendo. Mas o problema é quando você quer antecipar as coisas. E eu sei que o ser humano é ansioso, isso faz parte da nossa natureza. E mesmo que as coisas não aconteçam, você tem que entender, não tem nada de errado comigo, tudo está debaixo do tempo perfeito de Deus.
E é interessante que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 14, o versículo 29, eu quero ler para você o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém? Olha isso, irmãos. O homem paciente é aquele homem que sabe esperar, aquele homem que não é movido pelas circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. E eu sei disso porque muitas vezes eu tive que aprender a esperar, a confiar no Senhor. Eu me lembro uma vez que eu estava esperando em Deus, eu ainda estava solteiro, esperando no Senhor. E aí uma pessoa da minha família, ela disse assim: quem garante que você irá casar um dia? Enquanto você está esperando, será que Deus realmente vai cumprir as promessas? Será que você não está perdendo tempo? Será que você não tem que fazer a sua parte? Ou você acha que Deus vai colocar a pessoa na sua frente? Irmãos, eu já sabia disso. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei que eu tenho que cuidar bem de mim, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu sei que eu tenho que procurar fazer relacionamentos, fazer amizades, senão não conheceria a pessoa que seria minha esposa. Mas, irmãos, tem tempo para todas as coisas. Tem o tempo de você esperar e tem o tempo de você agir. E então eu entendia que naquele momento era o momento de eu esperar no Senhor. Mas aquelas palavras me machucaram muito, irmãos. E eu confesso que aquilo foi o que me fortaleceu ainda mais nas minhas convicções. E foi então que eu decidi confiar no Senhor de todo o coração. E na hora certa, a Thaís, a minha esposa, apareceu no meu caminho. Eu estava num acampamento de carnaval que tinha ali um retiro espiritual e a minha esposa já estava ali. E foi no momento que eu descansei de verdade que ela apareceu. Então, irmãos, nós precisamos entender que tem um momento de fazer a nossa parte, tem sim, mas também tem um momento de esperar em silêncio, aguardando que Deus haja em nosso favor. Amém? E a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então guarde isso. Enquanto você está esperando no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Então, irmãos, nós não podemos apressar as coisas. Nós devemos entender que Jesus, ele tem o tempo certo. E o próprio Jesus esperou o tempo de Deus para começar o seu ministério aqui na terra. Não é verdade? O destino dele era ser o Salvador do mundo. Já estava definido, mas tinha um momento certo para que ele começasse a cumprir o seu chamado. E enquanto esse momento não chegava, não quer dizer que ele ficou de braços cruzados, mas quer dizer que ele continuou fazendo a vontade do Senhor, sempre sendo grato, sempre sendo fiel, e no tempo certo tudo se cumpriu. Amém? Você entendeu essa mensagem? Podemos orar? Eu posso orar pela sua vida, pela sua família, pedindo que Deus acalme o teu coração. Eu sei que nós estamos vivendo dias turbulentos, não é verdade? Dias de muita batalha espiritual. O inimigo tem soprado muitas mentiras na nossa mente, colocado o sentimento de culpa, de medo, de fracasso. Mas, irmãos, isso tudo é afronta de Satanás. Assim como o gigante Golias, ele afrontou o exército de Israel por 40 dias. Assim também o inimigo tem tentado. Ele tem tentado parar essa obra, mas eu quero dizer no mundo espiritual que ele é um grande derrotado. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então agora eu vou orar por você. No final da oração eu tenho um recado para a sua vida. Então se você puder, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Oh Deus, eu sinto agora um peso espiritual. Oh Deus, quantos irmãos e irmãs estão aqui orando comigo diariamente, mas parece que a cada dia está mais pesado, Pai. Parece que há uma luta ferrenha, travada no mundo espiritual, contra as nossas almas. Mas, Senhor, estamos aqui nos derramando na Tua presença neste momento. Pai, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem sido meu sustento, aquele que defende a minha causa. Senhor, eu Te louvo e Te glorifico, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. Oh, meu Deus, eu Te peço agora, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para contar os nossos dias, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente aproveite cada fase da nossa vida. Oh, Deus, nos perdoe, Senhor, pela nossa ansiedade, porque muitas vezes nós acreditamos que tudo tinha que ser do nosso jeito. Oh, Senhor, fortaleça a nossa fé,
Nos ensine a viver cada momento, lembrando que tudo é passageiro. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam. E por isso nós cremos, Pai, que esse deserto vai passar, essas dificuldades. Nos ajude, Senhor Jesus, a esperar no seu tempo perfeito. E que o Senhor, meu Pai, nos encha de graça, de poder. Derrama a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós ficamos nos cobrando tanto, Pai, porque não conseguimos ser o tipo de pessoa que o Senhor quer que a gente seja, pessoas fiéis, pessoas obedientes. Muitas vezes nós damos lugar ao pecado e nós nos sofremos muito por isso, Pai. Mas, Senhor, derrama do teu sangue, Jesus, sobre nós. Nós somos tão pecadores, Pai, tão pequenos, ó Deus. Senhor, muitas vezes, Pai, as pessoas falam mal de nós. As pessoas, elas se levantam contra nós e julgam, Pai, sem nos conhecer. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor nos dê força, Pai, para enfrentar a jornada, Deus. O inimigo muitas vezes usa a boca das pessoas para nos afrontar, para nos acusar, para nos julgar. Mas eu creio, meu Pai, que Tu és aquele que nos defende, aquele que nos socorre, aquele que nos protege, porque Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o leão que guerreia por nós, que brada em nosso favor. Senhor, eu te peço, Pai, não deixa essa obra parar. Essa obra, Pai, é para levantar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E o inimigo está furioso, meu Pai, contra esta obra. O inimigo está tentando de todas as maneiras sujar a minha imagem, sujar o nome do ministério. Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora também tem sido alvo de calúnias, também tem sido alvo de tantas coisas negativas. Mas, Senhor, eu creio que Tu és aquele que nos defende, aquele que nos protege contra as artimanhas de Satanás. Pai, eu estendo as mãos aqui agora, Pai, sobre a vida dessa pessoa e eu abençoo ela. Eu te peço, Jesus, em Teu nome, eu expulso todo o mal contra esta vida, toda obra de macumbaria, toda obra das trevas contra a vida dessa pessoa, saia agora, em nome de Jesus. Eu mando embora agora toda dor de cabeça, toda dor no corpo, tudo aquilo que foi levantado contra essa pessoa que não vem de Deus, saia agora em nome de Jesus. Pai, coloca da Tua paz dentro desse coração. Tira com a mão agora, Jesus, toda maldade, todo sentimento ruim, Pai, negativo, todo sentimento pecaminoso e pensamento pecaminoso também. Arranca com a Tua mão, Jesus. E para a glória do Teu nome, que eu louvo ao Senhor, eu te agradeço, Deus, porque Tu és a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém?
Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim:
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim:
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós,
quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna,
porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.